Senhoras e senhores, mais uma vez um grande prazer começar mais um Elo Talk. Dessa vez com a ilustre convidada Alana Fajoli. Uma indicação de peso. Sim, do Dudu. Então a gente tem hoje uma médica psiquiatra para falar com a gente um pouco sobre saúde mental, para descomplicar muitas coisas que às vezes parece complicado, né? Então a ideia hoje é a gente ter um papo aqui com 3 cabeças que trabalham realmente na saúde mental hoje. E eu acho que vai ser muito legal, eu tô muito empolgado. Desde a vez que a gente já chamou e eu conversei com a Alana e o Dudu me falou dela, eu falei assim, acho que vai ser um papo bem legal. Você é indicado pelo Dudu. E eu acho que nunca precisou tanto. Eu falava com a Alana aqui no bate-papo, começamos antes de gravar. É um mundo de uma velocidade de conexões, de muita coisa, né? Um mundo líquido, pós-moderno, que nunca precisou tanto de ajuda, né? Então a gente acredito que vai ser muito útil para os nossos ouvintes esse bate-papo com você hoje. Bacana, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouco mais, né, de um tema que tem estado tão em voga, tão importante nos tempos atuais, principalmente pós-pandemia, né, que a gente já vê algumas consequências na saúde mental da população. E é um prazer estar aqui com vocês. Alana Fajoli. 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 Fajoli, né? Fajoli. Alana. Chamando de Frajola. Okay. Era meu apelido. Ok, quebrou esse estado, já foi. Boa. Alana, começa então falando um pouquinho pra gente da sua trajetória. Você sempre se interessou em relação à medicina? Saúde mental é algo que é novo pra ti ou não? Você sempre, enfim, qual que foi esse primeiro contato? Como que foi essa trajetória até você chegar aqui hoje com a gente? Joia. Então, medicina sempre foi uma vontade, né? O ser médico, trabalhar com o humano. E dentro da faculdade, logo no início, eu já me interessei pela área de saúde mental. Muito inspirada por um professor, né? Então, é bem bacana o Dudu, que é seu primo, ter indicado. Então, a gente vê que o professor é alguém que a gente se espelha, né? Admira, enfim. E muito inspirada por um professor, eu comecei a me interessar, a me aproximar mais da área. E aí foi a faculdade inteira com essa aproximação da psiquiatria. Depois de um tempo de muita análise, né? Me submetendo à análise, aí você descobre os motivos que estão por trás, inconscientes, enfim. E aí depois aí fiz a monitoria em psiquiatria, fiz meu TCC em psiquiatria, vários estágios, participei da Liga Acadêmica de Psiquiatria, a gente fundou, né, na verdade, a Liga Acadêmica de Psiquiatria. Então, a minha trajetória universitária foi toda bem próxima já da saúde mental. E aí, formei, fiz a residência médica na UERJ, né, no Rio de Janeiro. Terminando, voltei para o Espírito Santo, também outra área que eu gosto muito é a área acadêmica. Então, logo iniciei a docência na universidade, na Multivix, né? Sim. E junto a tutoria na residência médica aqui do Espírito Santo, que é uma residência médica nova, né? Do estado, isso. Ela é feita pelo ICEP, Instituto Federal, e aí, desde então, eu me aproximo também dessa área, né? Acadêmica e saúde mental. Gosto muito. Legal. E hoje no Elo Talk, né? Chegamos no Elo Talk. Para começar, assim, tema abrangente, um tema que o pessoal realmente deve estar muito curioso para entender. Sim. Mas se a gente for parar pro começo, do principal, assim, o que você entende hoje como saúde mental em si? Qual é a sua concepção em relação a esse tema que está tão em voga hoje? Vou falar do que eu entendo como saúde mental, do que a sociedade entende como saúde mental, a Organização Mundial de Saúde entende, né? Antes de falar de saúde mental, acho importante a gente falar sobre saúde. O que é saúde? Perfeito. E já foi, há tempos atrás, um conceito de saúde como ausência de doença. Hoje a gente não entende mais saúde como ausência de doença, porque é muito difícil você estar isento totalmente de alguma doença, né? Nós somos seres que adoecemos aí o tempo todo, né? Então, hoje entende-se como sendo um bem-estar, né? Um bem-estar físico, psíquico, social. E aí a gente entra nessa área do bem-estar. O que seria esse bem-estar também, né?
hoje esse é o conceito. E a gente pode discutir mais sobre o que é isso, né? Que é bem discutido. Então, a partir desse conceito, eu acho que a gente pode entender que é possível ter uma doença, por exemplo, uma doença crônica, mas você ter um bem-estar. Aquela doença estar controlada, estabilizada, e você estar passando ali por um período de bem-estar e você estar saudável, né? Então, acho que essa é a ideia, assim, da saúde mental hoje. É você ter um bem-estar mental, é você conseguir entender que as adversidades existem, como lidar com elas, como lidar com sentimentos ruins também, que eles vêm, né? Sem adoecer. E aí a gente entra no que seria, né, esse adoecimento, que dentro da psiquiatria um critério básico para a gente entender o que é doença, o que é o adoecimento, é quando essas sensações ruins, né, as emoções ruins, são duradouras, duram um tempo e são intensas, a ponto de causar prejuízo na nossa vida, e a gente não consegue ter um funcionamento esperado, né, um funcionamento que a gente gostaria. Normalmente, quando se fala em psiquiatria, as pessoas falam assim, não sou doido, né? Quem é que precisa de um profissional, de um psiquiatra, assim? Quais são as pessoas que vão poder contar com esse profissional e quais são as pessoas que precisam? Então, falar da loucura, né, o ser doido, é difícil. Não sei o que é ser doido, né? O que é estar doido, talvez. O que é ser normal, talvez. O que é ser normal também é difícil a gente saber. Até porque esse conceito também está relacionado com a sociedade, né? Com o que é compartilhado. Então, se a gente vê que a sociedade está adoecida, então como é que é isso, essa né? É a norma, virou o padrão, então, adoecimento, como é? Mas não, psiquiatra não trata apenas doido, né? Eu costumo falar que doido também. Então, é porque quando eu falo da loucura, entendo por loucura como um rompimento da realidade. Sim, é esquizo, sim. Né? Isso, já indo mais para o lado da esquizofrenia, da psicose, né? Sim. Algo nesse sentido. Então, a gente trata também, né? A loucura, mas não apenas a loucura. A gente trata um sofrimento que está trazendo prejuízo, né? Então, é quando é necessário procurar tratamento. Sim. Porque o sofrimento em si, todos nós sofremos, né? Viver dói. Sim. Viver é sofrido. Interessante isso. A gente já nasce com dor, né? A nossa mãe dói, a nossa mãe, se for um parto cesáreo, se for um parto normal, passa por dor, e o bebê também. Ele chora quando nasce, porque dói respirar. Né? Então, desde o nosso nascimento, vem aí, atravessado por dor, por sofrimento, né? Então, o sofrimento, ele é normal. Ele não é considerado patológico. É quando esse sofrimento traz um prejuízo, ele fica duradouro e intenso bastante, que a gente não consegue lidar com isso. Não consegue se desenvolver, não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue ter relacionamento interpessoal. Sim. Porque é um momento que dentro do sofrimento, né, o budismo traz isso muito, que o sofrimento é o processo de amadurecimento, ou seja, como você lida com o sofrimento, com a dor, é que te amadurece, senão você vai ficar criança sempre não aprendendo a lidar com isso. Mas existem algumas coisas genéticas, congênitas, né, que podem trazer uma não eficiência em olhar para a dor. Porque não tem como viver sem dor, né? É o que você está dizendo. E como eu lido com isso é que vai ser o amadurecimento da vida. E para o budismo, o sofrimento nada mais é do que uma oportunidade de crescimento, quando você sabe lidar com isso. Mas chega um momento que eu não consigo mais. E eu preciso gritar socorro, né? E eu acho que é aí que entra a psiquiatria, especificamente para suporte. Bacana. Isso. E legal. Antes da psiquiatria para um suporte, para você conseguir aprender a lidar com o sofrimento, a gente pode lançar a mão da psicologia também. Sim. Né? Procurar psicoterapias, né? Para
para se conhecer, entender como você funciona, como legal. você lida. E você fez, elaborar. né? Você falou que passou por uma análise. Eu estou ainda em análise. Eu me submeto, né? Eu tenho interesse em estudar mais, em fazer uma formação psicanalítica, mas, por enquanto, eu há 6 anos me submeto à análise. Legal, isso ser paciente piloto é muito importante. O processo de análise é um negócio transformador, né? Eu acho que a primeira vez que eu sentei num divã na minha vida, eu saí daquela sala assim meio que... Lacan falava muito sobre o real, né? Que é algo que não é dito, mas é algo que você sente, assim... Eu não sei explicar o que eu tô sentindo, mas é o real, ele só tá ali, sabe? Então acho que essa foi a minha primeira sensação, saindo de uma primeira análise. Mas aqui, indo já para essa questão até sobre prevenção de saúde. Hoje, não sei se só hoje, na verdade eu acho que durante todo o nosso contexto como sociedade, a gente tende a procurar resolver o problema só quando ele acontece. Então a gente não tem dentro da nossa sociedade uma cultura de prevenção de saúde. Sim. Nem em relação à saúde física, nem em relação à saúde mental, principalmente, que eu acho que é algo até um pouco mais novo em relação a todo esse processo de saúde. No seu consultório, você trabalha com consultório? Sim. No seu consultório é assim também? A bomba vem só quando ela explode? Como lidar com essa prevenção de saúde que normalmente as pessoas não fazem? Tá. No consultório, geralmente, a procura é quando já há um sofrimento grande, quando... Como você disse, a bomba já explodiu, né? Alguns pacientes vêm antes disso e são pacientes geralmente mais novos, pacientes estudantes, em sua maioria estudantes de medicina, que já têm um contato com isso, uma ideia maior, e eles chegam antes, né? E aí, muitas vezes, a indicação é apenas de psicoterapia, não precisa de medicação e tudo mais. Mas a maioria já vem quando há uma doença instalada, né? Vamos colocar assim. Mas é muito importante, né, a prevenção. Hoje a gente já ouve falar mais do que há alguns anos. Eu acho que a tendência é essa, assim, a educar a população para isso também, né, para essa prevenção. Acho que é a partir da educação que a gente consegue mudar, né, transformar aí a nossa sociedade. Legal. Alana, vamos... com a internet hoje, existe uma coisa do autodiagnóstico, né? Então, as pessoas, como você tem lá a Bíblia lá do Google, e você tem... As pessoas vai lá, transtorno flutuante de humor. Aí pega algumas coisas, mas eu tenho isso, né? Ou vai lá e pega bipolaridade, né? Assim, ou não. Então, é muito comum a gente receber pacientes que chegam no consultório e eles já falam o diagnóstico, assim, eu sou um bipolar, né? Aí, tô feliz, tô triste, eu sou bipolar. E aí, como a informação é muito, muito democratizada, cria confusão. Como que é essa questão... Como que um psiquiatra faz para chegar a um diagnóstico? Quais são? É uma metodologia? Como que essa coisa se faz dentro da percepção de um diagnóstico, de trazer isso ao paciente? Ótima pergunta, polêmica pergunta também, né? Adoro. Vou falar de uma maneira objetiva, que os diagnósticos hoje a gente se baseia assim, nos critérios diagnósticos feitos pelo DSM-5, né? E pelo CID-10, agora 11. O que são esses códigos, esses manuais diagnósticos? O DSM-5 é um manual diagnóstico feito pela Associação Americana de Psiquiatria. E o CID-11, o CID-10, 11, enfim, os CIDs são pela Organização Mundial de Saúde, né? E aí juntam-se experts, juntam pessoas do meio para discutir sobre isso e ver quais são os sintomas que se englobam ali, né? Dentro daquele diagnóstico. A gente tem um diagnóstico hoje ainda muito verticalizado, né? Em grupos segmentados, assim. E a ideia é deixar um diagnóstico mais longitudinal, com a ideia de espectro, né? E aí a gente caminha para isso.
Mas o diagnóstico, de maneira geral, ele é clínico, né, baseado em sinais e sintomas. A gente também tem uma busca, tem pesquisa para ver marcadores, biomarcadores, né, genética, mas a gente ainda não tem nenhuma comprovação, nenhuma associação desses diagnósticos, assim, por exames complementares com a clínica. Então, hoje os diagnósticos são baseados nos sinais e sintomas que o paciente apresenta e a gente pede, né, solicita os exames complementares, mas com uma ideia de excluir outros diagnósticos, sim, né? sim. Não é outras... nem de concluir, né? Isso, por exemplo, um quadro de ansiedade, de transtorno de pânico, pode ter sintomas em comum com, por exemplo, um hipertiroidismo. Então, a gente pede os marcadores da tireoide, função tireoidiana, para ver se tem alguma coisa, entendeu? Então, é a fim de excluir outros diagnósticos e fechar o diagnóstico psiquiátrico. A gente ainda não tem um exame complementar, assim, para a psiquiatria, direcionado para a psiquiatria em si, fechado, né? Com protocolos, enfim. Então, é baseado em sinais e sintomas. E o que orienta a gente hoje são esses códigos, né? Para que esses códigos existem? Também para auxiliar nas pesquisas. Para uma pessoa daqui, eu estou aqui em Vitória, vou falar a mesma língua de alguém que está lá em Londres, alguém que está nos Estados Unidos. No Alasca, na China, enfim. Todo mundo, quando fala de um diagnóstico, então é aquilo ali que está falando. Legal. Eu acho que na faculdade de psicologia, uma das matérias mais difíceis que eu tive foi a psicopatologia, onde eu sequei o DSM-5. Meu Deus do céu. Foram 2 anos, 4 semestres só disso. Acho que eu já tive alguns pesadelos com o meu professor. Um beijo pro Sancler, mas tá tudo bem. E até entrando um pouco nesse critério diagnóstico, assim. Então, assim como existem pessoas que se autodiagnosticam, hoje também já existem pessoas que se automedicalizam. Em relação a, beleza, estou ansioso, acho que vou tomar um negocinho aqui, vou fazer um negocinho ali. Tem um amigo meu que ele é ansioso, que o médico passou para ele um ansiolítico. Então, vou comprar mesmo aqui na receita dele, vou tomar para ver se melhora. E às vezes até melhora, mas talvez cria uma situação que ele cria uma pseudo-diagnóstico. Mas continua. A gente procura, né, ser autossuficiente, não precisar do outro, assim. E quando você fala até do autodiagnóstico, você procurar no Google, não dá para escapar do Dr. Google, né? Então, nós como profissionais também precisamos lidar com isso. Então, paciente que chega, tenho bipolaridade, tenho isso, li no Google aquilo. É importante a gente acolher essas informações, né? Não confrontar, você leu no Google, não tem nada a ver. Não, porque é inevitável. Nós mesmos, médicos, às vezes, olhamos lá no Google só para ver se isso aqui se bate com o que eu aprendi, se é isso mesmo. Então, assim, o que você já sabe do que você está sentindo, né? O que você procurou sobre isso? E aí, a partir daí, a gente ir trabalhando e entendendo o que está acontecendo. Entendeu? Então, não acho que seja algo para a gente ignorar ou ridicularizar. Eu acho que é algo para a gente acolher e entender, porque de agora para frente, cada vez mais, né? Interessante. Legal. Então, a gente tem hoje realmente uma automedicalização grande que, assim, acho que dentro da faculdade de psicologia também, eu acho que eu trago muito isso por ter convivido muito com psiquiatras e ser uma discussão muito grande a questão da medicalização em si. Então, realmente, a medicalização, ela tem vários estudos que comprovam realmente sua eficácia, não é algo que vem do nada, existe realmente uma base científica por trás, mas a gente também percebe que existe uma indústria que se beneficializa por ela, né? Qual a importância hoje da medicalização a partir do critério diagnóstico? Como ela funciona? E assim, quem precisa tomar, quem não precisa tomar? É para todo mundo, não é? Assim, explicar para a gente de uma forma fácil para o pessoal que às vezes não conhece um pouco do assunto entender um pouco melhor. Ótimo. Você iniciou falando, né, Gabriel, sobre a automedicalização. Se automedicar não é indicado em nenhuma área, né? Então, aquele remédio que o vizinho está tomando, ele melhorou, você quer tomar também, que seu pai está tomando, você quer tomar também. Isso não é indicado, porque cada um tem suas particularidades, né? Cada indivíduo cada indivíduo funciona de uma maneira, então isso não é indicado em nenhuma área da medicina.
né? É proscrito, assim, a gente fala, não faça, vá a uma consulta, veja. O que pode ser feito são, assim, né, medicações que não são alopáticas, por exemplo, um chá, a aromaterapia, esse tipo de coisa a gente pode até tentar, mas medicações alopáticas não é indicado fazer, se automedicar. E quando que a gente vai medicar, né, dentro da saúde mental? A gente falou sobre quando se torna doença, né? Quando os nossos sinais, sintomas, nossos sentimentos, nossas sensações tornam doença, o que já é um pouco difícil da gente fazer essa avaliação. E aí, dentro da doença, a gente não precisa medicar todo mundo também. Okay. Né? Quadros leves podem ser manejados com terapias não medicamentosas. Ao passo que quadros moderados a graves, aí a gente precisa medicar. Okay. Né? Então, é papel do psiquiatra avaliar essa gravidade do quadro, a gravidade que o paciente está apresentando. Assim, como uma forma de ajudar mesmo, assim, o que poderia ser o paciente grave, né? Como que eu sei que, epa, deu ruim aqui, eu vou precisar ir lá para um psiquiatra? Vamos dar um exemplo assim, vou falar de uma doença específica para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Por exemplo, o transtorno depressivo maior, famosa que a gente ouve depressão, né? A gente chama de transtorno depressivo maior. Começando de antes de ser doença, né? Uma tristeza. Acontece algo triste na nossa vida, a gente fica triste, isso é normal. Né? Fiquei triste ali, algo ruim aconteceu, mas ao mesmo tempo eu estou lidando, continuo com os meus afazeres, apesar de estar triste, apesar, né, de ter ali um rebaixamento do meu humor, da energia, mas eu continuo fazendo as coisas, ok? Durou ali uma semana e eu já consegui lidar, aconteceu outra coisa que é boa e vida que segue, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Quando que essa tristeza torna-se, então, depressão? Quando, além da tristeza, a gente começa a ficar sem apetite, altera o nosso sono, a gente não sente mais prazer por atividades que antes davam prazer. Então, nossa, eu adoro ir ao cinema. Nem o cinema está me dando vontade de ir. Ausência de estímulo, né? Mais ou menos. Ausência de estímulo, ausência de energia, né? Então, é uma perda da energia, perda do prazer, perda da libido, né? E uma libido de maneira geral, libido pela vida. E é duradouro, né? Aí, nos critérios, eles indicam, no mínimo, 2 semanas desses sintomas, tá? E aí, então, a gente diagnosticou, a pessoa está com, então, depressão, ela precisa de tratamento. É tratamento medicamentoso que ela precisa? Vamos avaliar a gravidade, né? Esses sintomas, eles estão ali, estão prejudicando, mas eles não estão incapacitando de uma maneira importante a pessoa. Então, vamos fazer o tratamento não medicamentoso. Que tratamento não medicamentoso é esse? Principalmente a psicoterapia, tá? Psicoterapia e uma outra via de tratamento também importante que a gente já tem hoje é o exercício físico. Só que muitas vezes a pessoa está o quê? Com baixa de energia, então ela não tem força ali, energia para fazer a atividade física, mas é um ponto que a gente precisa estimular, tá? Quadros moderados é quando já trazem uma incapacitação maior. A pessoa já não consegue ficar ir ao trabalho, não consegue estudar, fica a noite toda, às vezes, sem dormir, né? Não se alimenta. E isso só vai se agravando, entendeu? E aí os quadros graves são os quadros onde a pessoa pode haver a psicomotricidade dela lentificada, sabe? Ela fica mais lenta, não come, não se alimenta, ou, ao contrário, né, demais, pode acontecer. Tem ideias de morte, né? Ideias de acabar com a própria vida, então, que a gente chama de ideação suicida. Aí já seria um quadro já considerado mais para grave, né? Com planejamento, com tentativa, e aí vai aumentando a gravidade do quadro. Interessante. E é legal você falar isso, porque você traz uma linguagem muito acessível, né? Prática, né? Isso eu gosto muito, porque
É quase um idioma quando você vai falar de psiquiatria, né? Assim, parece que você tem que aprender inglês, depois traduzir para o mandarim e para depois trazer para o português. E quando eu te vejo falar, me coloco na vida dos meus pacientes e vejo a simplicidade disso, no sentido de estar antenado, né? Porque é um aviso, né? É uma luz que acende e aí você precisa estar ali acompanhando e ter essa autopercepção, porque se você não tem essa autopercepção, você perde, você é engolido, né? Por essa tristeza existencial que acaba entrando dentro de uma patologia. É muito interessante isso que você está dizendo. Exatamente. É legal isso que você traz, porque naquele livro que a gente já falou várias vezes aqui, eu acho que a gente já falou umas 2 vezes do erro de Descartes aqui no podcast. Então, acho que a Alana deve conhecer também. O Antônio Damasio, neurocientista, enfim, ele traz muito uma teoria sobre sentimento de fundo dentro do livro. Então, o que seria esse sentimento de fundo? É mais ou menos o que a gente sente quando a gente não está numa hiperativação ou num sentimento triste ou num sentimento feliz, enfim. A nossa vida, a nossa variação de humor, ela é comum, né? Ela é normal, ela segue uma norma. É importante a gente ficar feliz, a gente ficar triste, dependendo das situações. Quando ele traz uma teoria chamada sentimento de fundo, ele diz que quando a gente não está triste ou a gente não está feliz, a gente tem um sentimento que ele é de fundo. E a partir do momento em que alguma sensação ou alguma emoção se torna o meu sentimento de fundo, eu preciso me preocupar com ela. Porque ela pode estar começando a ser patológica para mim. Então, talvez até uma dica pro pessoal. Então, a partir do momento em que, quando eu não tô triste, quando eu não tô feliz, eu tô ansioso o tempo inteiro, ou eu tô triste o tempo inteiro, ou eu tô hiperativo o tempo inteiro, poxa, eu acho que é bacana a gente procurar algum profissional na área da saúde, porque realmente isso pode estar trazendo algum prejuízo pra gente, né? É aquela sensação duradoura, né? Perfeito, do durar. Perfeito. Do estar ali a todo tempo, né? E independente do que acontece também, porque como eu falei, a tristeza normal, ela geralmente é mais reativa a algo, né? Agora, quando você não percebe alguns pontos, não acontece algo triste, você se sente triste, você está ali naquela sensação basal, é algo que precisa ser avaliado, né? Porque tem tratamento, isso que é importante. Show. E aqui tem uma coisa da autopercepção, né? De novo, né? Quando eu me autopercebo que isso está durando muito tempo e que eu já estou perdendo o controle, que independe da minha vontade, ou seja, esse sentimento de fundo, segundo Damasio, é aquilo que passa a ser cotidiano, é o que você chama de dural, né? Então, acho que essa é uma atenção muito grande para aquela pessoa que está ouvindo a gente, dizendo, que sentimento é esse que eu não estou sabendo lidar? Eu recentemente, com um paciente que passou por um processo de um divórcio traumático e foi a primeira sessão, segunda, sexta, oitava sessão, e eu trazendo a consciência a ele que precisava de uma interferência de um psiquiatra, né? Mas a pessoa resiste, né? Ela está ali dando uma de durona, e na 12ª sessão foi quando ele cogitou, porque o papel do terapeuta é trazer a consciência e às vezes perceber que a terapia não é suficiente, porque quando o paciente está com esse sentimento de fundo, o que você fala já não é mais processado, porque ele está ali tão envolvido dentro, ou está tão não percebendo o buraco que ele está, que ele pensa que ele pode conseguir, talvez só com a terapia ou sozinho. Sim, é difícil ter essa percepção também, né? Porque a gente está ali sentindo, por mais que seja ego distônico, que a gente fala, que a pessoa percebe o sofrimento, que a pessoa percebe como não sendo dela, é difícil ter essa percepção de que precisa de ajuda, né? E mesmo que ela perceba isso, procurar, aí já é outra história, outra né? História, é interessante, né? É difícil esse caminho, assim. E é interessante a gente falando sobre o sentimento de fundo, né? Acho que eu já tive a experiência, trabalhei, não conversei sobre isso contigo, trabalhei como psicólogo do esporte durante bastante tempo, então atendi alguns atletas, continuo trabalhando como psicólogo do esporte, e teve uma situação com um atleta meu que ele era muito ansioso, muito ansioso mesmo, e quando a gente começou ele começou a perceber essa ansiedade que ela atrapalhava no desempenho dele em campo, atrapalhava na escola, porque ele era um menino ainda, acho que tinha 17 anos. Quando a gente começou a tratar, enfim, e fazer com que essa emoção realmente ficasse mais ok dentro do dia a dia dele, o mais engraçado foi que ele começou a sentir falta dela. Às vezes a gente se apega à emoção. E isso assim, é uma coisa que parece até bizarra, mas ela acontece.
às vezes a gente tem... É como se ela fosse uma companheira nossa, sabe? A partir do momento que a gente está com ansiedade o tempo inteiro, meses, anos, ela se torna parte da gente. E aí, a partir do momento que a gente começa a afastar ela um pouquinho, mesmo que na nossa cabeça pareça que aquilo vai melhorar para mim, a gente acaba sentindo falta, ou da ansiedade, ou da tristeza. Então, assim, esse autoconhecimento, essa autogestão, a partir desse processo de identificar as funcionalidades das emoções é essencial. Assim, tanto para minha gestão emocional, quanto para o meu desenvolvimento com as pessoas, minha relação com as pessoas, né? Nossa, isso acontece muito, né? O paciente, quando começa a melhorar, fala, nossa, tá estranho isso, né? Nos transtornos ansiosos, principalmente, né, a pessoa... Porque a ansiedade, gente, como falando mais uma vez do normal do patológico, é uma sensação normal, é uma sensação até boa. Sim. Tem né? sua utilidade. Né? Tem sua utilidade, totalmente. E, na verdade, ela é tão útil que ela é uma sensação que trouxe sobrevivência para os nossos antepassados. Né? A pessoa que desenvolve ansiedade frente a um perigo é quando ela se preparava para lutar ou fugir. Sim. Né? Então, quem tinha esse disparo sobreviveu. Né? É até uma das ideias, das hipóteses para hoje a gente está tão ansioso, né, na nossa sociedade. Porque a genética vai evoluindo e aí vai ficando os genes de quem? De quem era ansioso e reagia. Né? Então, é uma emoção, um sentimento que coloca a gente para frente também. Né? Porque se você não tem ansiedade nenhuma, você tende a ficar ali naquela... parado, né? Esperando, enquanto que um nível normal de ansiedade vai te movimentando para você treinar, né? Para os seus pacientes treinarem, para você preparar uma aula, para você estudar para a prova, para você preparar a mala para viagem, enfim, né? E aí, sem a ansiedade, paralisa, e com muita ansiedade em excesso também pode paralisar. Aí, a hiperativação é complicado, né? É como se ela fosse um sinalzinho de alerta. Eu vejo a ansiedade nessa forma. Ó, aquilo ali é importante. Então, presta atenção nisso. Nem que seja uma aula, que seja, enfim, um encontro. É importante a gente estar ansioso, né? Tem uma pesquisa publicada na Science, né, que fala sobre esse estresse pós-traumático na vida de combatentes de guerra, né, onde você chega num nível de ansiedade que é o pico, né, e o seu cérebro é uma coisa do Richard Moss, que ele fala que há 2 momentos que transformam a mulher quando engravida, que ela começa a viver uma emoção na vida da mulher, talvez algo mais impactante é a gravidez, e na vida do homem é a guerra, né, onde inaugura um sentimento que é o ápice do controle ali, né, e quando você volta com esse pico, né, dessa emoção que fica gravado, né, e aí você experimenta a não atualização do software, porque você já voltou da guerra, mas você continua em alerta, né? Então, mais ou menos é a descrição daquilo que é uma ansiedade crônica dentro desse processo. É quando você perde totalmente o controle e você não consegue atualizar o teu software. Não precisa mais. A guerra já passou, mas eu continuo aqui, né, ligado na porta. Deixa eu perguntar a você uma coisa que para mim é uma pergunta muito de consultório e muito do dia a dia. São os efeitos colaterais das medicações, né? Então, alguns falam, não vou porque isso brocha, né? Não vou porque o libido baixa, né? Como é que essa coisa das drogas modernas, né? Porque me parece que existe uma nova geração, né? Porque, inclusive, quando a gente falava de Aldol, né? De algumas coisas que acho que nem sei se é utilizado. Como é que é a questão? A medicação é um mal necessário ou ela é um bem momentâneo, né? Então, como que é essa coisa do efeito colateral em si? Fiquei pensativa nessa pergunta, né? Um mal necessário ou um bem momentâneo? Não acredito que seja um mal. Porque a gente vê salvar vidas mesmo, né? Assim, a pessoa volta a ser o que era antes. Esse é um outro parâmetro também que eu trabalho muito com os pacientes. Qual o objetivo com o tratamento? O que você espera com o tratamento? O que eu espero com o tratamento? Para a gente ver se encaixa. E
harmonizar essas expectativas, esses objetivos, né? Porque muita gente também procura o tratamento, a medicação, querendo virar outra pessoa, né? Não, mas eu queria ser mais produtivo, eu queria, né, nessa nossa sociedade aí da produção. Não, peraí. O máximo que a gente vai conseguir é que você volte a ser o que você era antes, né? Antes desses sintomas. E cada classe de medicação tem os seus efeitos colaterais, né? Eu costumo dizer que a medicação que funciona traz efeito colateral, né? Porque senão ela não está funcionando. Sim. E muitas vezes esses efeitos colaterais, eles não são só ruins, são efeitos também esperados. Por exemplo, uma medicação que dá sono, uma medicação que diminui o apetite ou aumenta o apetite, né? Se a medicação diminui o apetite, aí o paciente está com o apetite aumentado, então é uma medicação que poderia encaixar para ele, né? Ou a que dá sono, o paciente que está com insônia, ou uma medicação que tira o sono, ativa mais para o paciente que está com mais sono. Então, isso tudo a gente vai encaixando. Você falou da libido também, né? A gente tem classes de medicação que, de fato, tiram a libido, assim, reduzem, né? E tem diversas formas de também atuar ou de compensar, né? Tem medicações, por exemplo, que reduzem o desejo, tem medicações que atrapalham a ereção e tem também uma maneira de agir que é atrapalhando o orgasmo, né? Sim. E aí tem formas de compensar e tem medicações também que não causam esses efeitos. E aí se é um paciente que teve algum desses efeitos, está intolerável, porque também tem pacientes que ficam bem, não se importam. Eu prefiro melhorar os meus sintomas e isso eu lido de outra forma, né? Mas já tem pacientes que se incomodam bastante com isso e aí a gente precisa rever a medicação. E aí a gente tem formas, a gente pode associar com outras medicações, a gente pode trocar de medicação. Então, os efeitos colaterais, eles existem, quer dizer que a medicação está fazendo efeito. A gente pode, inclusive, indicar uma medicação por conta do efeito colateral, como expliquei. E a gente também maneja esses efeitos colaterais, tá? Tem alguns que, de fato, aí a gente não vai conseguir manejar, né? Que aí a gente precisa conviver, mas tudo é conversado, assim, sabe? Eu queria provocar um pouquinho, assim. É uma pergunta um pouco provocadora. Eu tenho percebido, e tem realmente dados de artigos, tem saído que os diagnósticos de saúde mental hoje têm realmente dado um boom em relação à quantidade. Então, a gente tem muito mais pessoas hoje diagnosticadas com transtornos mentais do que a gente tinha há 20 anos atrás, por exemplo. Isso é notório. E a minha pergunta é a seguinte. Ao seu ver, o porquê desse boom, se é um mal que realmente a sociedade está vivendo mais hoje, ou também pode ter critérios diagnósticos que não sejam tão comprovados, talvez uma subjetividade grande de alguns médicos na hora do diagnóstico, talvez o diagnóstico errado. Sim, ao seu ver, o porquê desse boom? Tá. Não tem um motivo só. Isso pode ser o conjunto das coisas, né? É um conjunto, né? Que a gente vê hoje é que antigamente, há 20 anos atrás, as pessoas não tinham conhecimento também, né? Por exemplo, uma pessoa, igual ontem estava falando, gente, mas tem muito autista, aumentou muito. Então, assim, não conhecia esse diagnóstico, né? A pessoa era considerada a pessoa diferente, pessoa estranha, mas ninguém procurava e ia vivendo daquela forma. Então, tem-se mais diagnóstico hoje, a gente pode ser, né? Por conta do conhecimento, das informações, né? Há mais informação, como a gente viu, a gente coloca na internet, a gente já sai ali um diagnóstico, né? Então, as pessoas procuram mais. Uma diminuição ainda pequena do estigma, então, também procura-se mais o profissional, né? Pequena porque, assim, a gente ainda está muito iniciante. Os critérios diagnósticos também estão abrangendo o maior número de pessoas, que é uma discussão também para a gente, né? Quanto mais você afrouxa ali aqueles critérios, mais gente vai cabendo ali, né? Então, é uma outra discussão. E também das pessoas estarem, de fato, adoecendo mais, né? Então, são hipóteses que a gente tem para estar
visível, né? A gente ter essa impressão. Mas ainda assim, tem muita gente que não é diagnosticada e que está doente, né? Então é um outro ponto dessa discussão. A gente não consegue abranger todo mundo, né? A gente não consegue. E, a assim, amostra, ela nunca é total. Exato. E o que quando a gente fala de pessoas sendo mais diagnosticadas, pessoas sendo mais medicadas, a gente fala de uma população que tem acesso aos serviços de saúde. E aquelas que não têm. Perfeito, é a maioria ainda. Perfeito. Sim, perfeito. Tá? Pode falar. Eu fico, às vezes, analisando a profissão do psiquiatra, porque é interessante até olhar numa segunda posição perceptiva, né? Assim, como que é o papel desse psiquiatra para eu também entender o que ele faz. Então, outro dia eu me vi essa metáfora, assim, que o psiquiatra ele é um calibrador de pneus, né? Assim, e na PNL a gente chama isso de TOTs, né? Testa, opera, testa. E eu vou ficar no TOT até encontrar uma saída, até que essa evidência seja, não, agora eu acertei a dose, né? Então, assim, essa metáfora seria uma boa metáfora, que o psiquiatra é um calibrador de pneus, assim, eu tenho que chegar no 32, então eu fico testando ali, né? 31, 30, e vai batendo, vai voltando até que esse resultado apareça. Olha, para mim, eu nem sei o que seria mais complexo, porque calibrar pneu tá complicado aqui. Acho que a psiquiatria consegue fazer melhor, entendeu? Entender melhor. Mas é basicamente, né? Porque a gente não consegue precisar como que o paciente vai reagir, como a pessoa vai responder aquelas medicações, né? Porque as medicações, por exemplo, na mesmo padrão de eficácia, a gente tem várias, mais de 10, que podem ser usadas. Então, qual que eu vou escolher? Sim. Né? Como vai reagir? Então, de fato, é um jogo assim, do entendimento das propriedades da medicação, dos efeitos colaterais da medicação, junto com o que o paciente apresenta, né? O perfil dele, junto com o custo da medicação, onde eu estou atendendo esse paciente. Então, tudo isso é um quebra-cabeças. E né? uma sensibilidade grande do profissional, né? Grande porque a gente conhecia também uns que medicavam também Perfeito, a mesma coisa para todo mundo, porque é mais fácil. Então, eu não quero ter o trabalho, então acho que essa nova geração me parece... Eu lembro do Luan, assim, é um profissional que também eu admiro muito e que tem essa sensibilidade mesmo hoje. Eu acho que eu olho com esperança até para a nova psiquiatria, pela sensibilidade, pelos recursos que se tem, pelo aperfeiçoamento até das drogas que chegam, né? Então, é toda uma coisa que a gente pode olhar com esperança ao invés de olhar com desesperança, né? Com certeza. E para um olhar para além das medicações também, né? Nessa resposta do paciente, nesse tratamento, nesse acompanhamento. É importante olhar as características da personalidade da pessoa, né? Olhar aspectos psicológicos, para além daqueles sintomas, medicação. Sintoma, medicação. É muito mais complexo. Perfeito. Né? E é legal você levantar sobre a nova geração, porque hoje a Alana, ela educa a nova geração. É interessante, eu queria saber então, sobre isso também. Hoje, como professora de uma instituição isso, né? muito renomada e realmente contribuindo para a nova geração de médicos e de futuros psiquiatras, o que você vê como professora nesse processo educacional que você percebe assim como principal contribuição que você pode fazer para esse pessoal que está vindo para uma próxima geração de psiquiatras? Como eu posso contribuir para essa nova geração de psiquiatras? Acho que ter essa noção, essa visão para além da doença. Né? Para além da doença, olhar o indivíduo como um todo, olhar onde ele está inserido, os aspectos sociais, né, que ele apresenta, aspectos psicológicos que ele apresenta. Então, olhar a pessoa como um todo, né, o indivíduo e suas particularidades. Acho que isso que é importante. Para muito além de DSM-5, de CID-11, né, para a gente não ficar fechado nesses critérios. Eu falo muito com os alunos isso, né? A gente não tem que ficar fazendo checklist de critério diagnóstico. A gente tem que entender como aquela pessoa funciona.
funciona. Né? Acho que isso que é importante, assim, é mais importante. Legal. De tudo. Tem um humano por trás da doença nesse E sentido. acho que a questão também, Ana, da confiança, né? Nós temos o Instituto de Programação Neurolinguística e ela nasce de uma pesquisa do Robert Jutz, quando ele vai estudar os efeitos placebos, né? Então, eles colocam alguns médicos que tinham um rapport, que a gente chama, né, na PNL, de interação, de se colocar no lugar do outro. Rapport é a consciência da empatia, né? Porque, às vezes, você tem uma habilidade de ser empático, mas nem sempre você está empático. Mas quando eu me esforço em 10 clientes, eu me colocar na pele desses 10 clientes como um esforço também consciente, eu crio a confiança. E ele vai demonstrar que quando o paciente confia no médico, o efeito é de 80% a mais do benefício da medicação em si. Então, é exatamente essa composição daquilo que eu acredito. Com certeza. Então, essa parte que não é cartesiana, né, que não é explicada a partir da lógica, né, é mais da existência, essa sensibilidade, né, dessa humanização, eu acho que isso contribui muito. E o que você pensa sobre isso? Concordo completamente. Inclusive, uma das primeiras aulas no 6º período de saúde mental é falando sobre isso, né? Sobre empatia, o ciclo da empatia, como que a gente faz esse vínculo, né? Porque o vínculo ele vem da confiança, que vem da simpatia. O paciente percebe a empatia, né? A gente tem os sinais para a gente ver. E isso é muito importante, porque além da questão do vínculo de confiar, do que o profissional está falando, mas também para ele se sentir à vontade de falar, né? Se sentir à vontade de colocar para fora tudo que está angustiando e tudo mais. Eu tenho uma paciente que ela passou por vários psiquiatras e aí ela falou isso. Me senti à vontade de falar com você e falou sobre uma violência sexual que ela tinha apresentado. Depois de ter falado sobre isso, passei a medicação, mas assim, ela falou, nenhuma medicação dava certo, ela tinha tomado várias. E assim, eu não passei nada de diferente de medicação. Foi o fato dela ter falado. Ela falou, saiu um peso das minhas costas. Até fiquei, né, pensando, será que precisava mesmo da medicação? Sabe? Ou apenas isso? Sim. Podia ter feito esse teste, né? Mas assim, enfim. E aí melhorou. Então, a gente também só consegue falar, se abrir, quando a gente tem confiança, né? Quando a gente cria um vínculo. Então, é muito importante isso, com certeza. Você me fez lembrar da minha mãe. Minha mãe faz um acompanhamento com o Luan. E ela foi um outro psiquiatra, né? E aí não se deu bem com a medicação, e eu levei no Luan. Aí ela foi lá, o Luan passou a mesma medicação. Eu tenho que falar isso com minha mãe agora no ar. Ele passou basicamente a mesma medicação, mas a interação dele foi tão boa com ela que ela, 2 semanas depois, tomando a mesma medicação que o outro, tinha praticamente a mesma, né? Ela falou assim, agora tô sim. melhor, tô muito bem. Agora eu encontrei o profissional. Quer dizer, não é a medicação em si, né? Porque não é, se você olhar não é receita, apenas isso. Não é apenas isso. E é interessante que sua mãe, ela ainda percebeu essa diferença 2 semanas depois, né? Que é quando a medicação, de fato, começa a fazer um efeito. Já tem pacientes que essa troca acontece de forma tão visível, espontânea e rápida, que 3 dias, nossa, já estou bem. Sim, a medicação só está fazendo efeito colateral e já está sentindo que melhorou, sabe? Isso, então, assim, é muito interessante esses aspectos. E é legal que isso só, assim, comprova mais ainda a nossa ideia de que todo ser humano ele é multifatorial, no sentido dele ser tocado não só pela questão biológica, mas também por essa questão da emoção que hoje, dentro do Instituto, é o que mais a gente aborda, né? Então, a gente acredita muito que a partir do desenvolvimento dessa sua gestão emocional, dessa sua autopercepção, desse autoconhecimento, essas outras questões que são, às vezes, cognitivas, biológicas, elas vão se ajustando de acordo com o tempo. É impossível... E realmente eu bato nesse martelo, assim, é realmente impossível a gente conseguir ter alguns resultados se essa nossa autopercepção, essa autogestão emocional não estiver acontecendo. Então, assim, se eu for parar para fazer um fechamento em relação a tudo que eu entendi que a Alana trouxe pra gente, é que realmente
o processo de gestão emocional, de perceber essas emoções, é extremamente importante para o nosso desenvolvimento como ser humano. Então, estar realmente de olho a esses sinais, que é o que você trouxe para a gente, e procurar realmente uma ajuda de um profissional completamente capacitado, enfim, vai fazer toda a diferença. Tem uma coisa, quero finalizar com uma pergunta com a Alana, e tem uma coisa que ela consegue de forma muito clara, é que ela consegue trazer a visão do paciente, mas do profissional, né? E isso é uma supervisão, né? O que é uma supervisão? Uma visão super. Porque eu tenho a ideia do paciente, e é isso que você trouxe aqui, mas essa preocupação com o profissional. Às vezes, quando a gente vai desenvolver alguns projetos na educação, eu prefiro cuidar do professor, porque é ele que vai aplicar a técnica educacional, né? Então, a gente chama isso de cuidando do cuidador, né? Então, quando se traz essa visão, e quem está nos ouvindo pode ser, a maioria são pacientes, mas tem alguns médicos também que precisam ser sensibilizados a partir desse processo onde a cura, e eu gosto muito dessa palavra, ela vem a partir de vários fatores, né? Onde envolve a percepção do paciente, mas a sensibilidade desse profissional também até se encontrar esse casamento. O que você deixaria para esses profissionais, e a gente já está chegando ao final já, né? E nesse papo muito proveitoso, assim, adorei falar com você, a sua objetividade e sensibilidade, realmente, o Dudu... Obrigado, Dudu. Que bom, obrigada. O que você falaria para ambos, assim, para os pacientes que estão nos ouvindo, né? As pessoas, o que fazer, né? É como se eu colocasse, Alana, se você tivesse a oportunidade de subir no Everest e com um megafone falar em todos os idiomas para todas as pessoas do mundo, o que você diria para essas pessoas? Nossa, que responsabilidade, né? Que também local de fala é importante, mas acho que essa divisão a gente faz, né, na maioria das vezes, do professor, do aluno, do médico, do paciente, mas na verdade todos somos pacientes, todos somos alunos, né? Com certeza. Então acho que olhar desse lugar é importante. E falando assim sobre saúde mental para todos, né? Se puder falar, subir no Everest. No Everest, falar no megafone em todos os idiomas. Ai, meu Deus, eu sei, mas acho que da gente ter humildade e simplicidade para ver que a gente não é 100% saudável, a gente não é 100% nada, assim, né? Então, nós... Assertivo. Nós sofremos, nós precisamos, às vezes, de ajuda e procurar, assim, né? Eu acho que estar aberto para isso, assim, quando for necessário, né? Enfim, acho que isso, assim, termos humildade e simplicidade de saber que a gente... Reconhecer que a gente precisa de ajuda também, tentar diminuir nossos preconceitos, né? Porque nós somos seres preconceituosos. E reconhecer o preconceito, acho que é o primeiro passo para a gente tratar, né? Para a gente elaborar, para a gente desintegrar esse preconceito, né? E é isso, assim. Show. Vai dar Show. Fecha você. Eu posso falar que eu gostaria de agradecer? Por favor. Eu gostaria de agradecer, adorei o papo também, muito bom, né? Pessoas tanto da área como se não fossem, mas poder ter esse espaço, né? Para falar um pouquinho sobre o que eu faço, sobre como está a nossa sociedade, os nossos alunos. Enfim, muito obrigada pela oportunidade. Legal. E, Alana, assim, em nome do Instituto, a gente agradece bastante também. Eu acho que é uma oportunidade muito grande pra gente aprender contigo. Hoje foi uma grande aula que você deu pra gente. Não só pra gente, mas pra todo mundo que vai ouvir a gente, ó. O Yuri e o Sandrão ali estão aprendendo também, né, não? Mas, assim, realmente agradecer você em nome do Instituto e dizer que esse é um propósito nosso, sabe? No sentido de fazer com que as pessoas se desenvolvam em relação à sua gestão de emoções, encontrem um propósito, realmente tenham uma autogestão melhor
Então, profissionais como você nos auxiliam muito nesse processo, num propósito que é nosso. Então, agregar pessoas como você no nosso time, no sentido de trazer você para falar para o pessoal, para os nossos alunos, sim, para mim foi a cerejinha do bolo de hoje. E engraçado, né? Eu gosto muito de nomes, né? Ana é virtuosa, né? Sábia. E tudo que vem de ala, de alado, né? Tem a ver com voos altos, né? Então, Alana, né? Essa mulher responsável de voos altos, que seja Olha assim. que bonito. Que isso? Nunca tinha visto essa tradução. Muito legal. Muito obrigado. Obrigada. Show. Fico feliz e espero contribuir com vocês. Show. Show de bola. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Show. Alana.